Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? Hoje pela manhã foi pregado sobre João 15. Se você puder, assista a live aí no final do culto. Quando chegar em casa, assista a live do culto da manhã, quem não veio, tá bom? Lucas capítulo 21. O tema da mensagem desta noite é orientação de Jesus para estes dias maus. O que nós mais precisamos é de orientação. O povo às vezes está perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Lucas capítulo 21. Você vai comigo, nós vamos ler, não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns versículos. Eu não faço isso de maneira normalmente, porém, hoje nós vamos ler alguns versículos deste capítulo apenas, tá bom? Então nós vamos agora no versículo 8 ao 11. Vamos juntos? Vamos lá. Capítulo 21 de Lucas, do versículo 8 ao 11. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Versículo 9. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Versículo 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Versículo 25 ao 28. Isso, versículo do mesmo capítulo, versículo 25 ao 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Versículo 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Agora vamos para a última sequência, versículo 34 e 36. Versículo 34 diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Versículo 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Versículo 36 e último. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Não dá nem para dar um amém com essa palavra tão dura, né? Mas você vai entender, porque Deus ele já vai te dar orientações para que você saiba como agir. Pastor, eu não sei o que fazer. O senhor leu aí que as coisas vão acontecer, e eu percebi aqui que ele está dizendo para a gente tomar cuidado, para não ficar muito embaraçado com as coisas daqui, envolvido com as coisas do mundo, porque pode ser que aconteça em Mateus 24, que é um complemento desse texto de Lucas 21. Seria bom que você lesse Mateus 24 depois, capítulo inteiro, né, em casa, e junte com o capítulo 21 de Lucas, e você vai ver que ele diz assim, ó, nos últimos tempos será como no tempo de Noé. As pessoas estarão distraídas nos seus afazeres, nas suas coisas, casando-se e dando em casamento. Não significa que não pode casar nesse tempo final, não. Pelo contrário, casa, irmão, em nome de Jesus. A questão é, casar significa distração. Por quê? Quando você casa, o que você faz? A cabeça é o quê? Lista de convidados, quem vai, quem não vai, se vai dar, o dinheiro vai dar para botar todo mundo. É por cabeça, não é verdade?
A Josias está rindo por quê, Josias? Está rindo que vai casar, né, irmão? Só pensa nisso. Outra coisa, o salão. Então, o noivo e a noiva é o vestido, é a roupa do noivo, das madrinhas, o dia da noiva. É tanta coisa que a pessoa se distrai com o seu propósito. Então, a Bíblia está dizendo isso, que nos últimos tempos, as pessoas têm que tomar cuidado para não estar igual quem vai casar. Distraído com tudo aqui e não perceber que o rei está voltando. Então essa palavra de hoje, para você que está na live, para você que está no presencial, é uma palavra de orientação da parte de Deus. Olha, essa palavra é uma inspiração de Deus, bem contextualizada, bem atualizada, fresquinha do céu para a tua vida. Então eu quero começar lendo aqui a introdução para você. Temos visto nesses últimos tempos muitas coisas e acontecimentos que apontam para a volta de Jesus, que são os dias maus. Não fique com medo, a palavra já disse, não temam, agora que é a hora da redenção. Está vendo aí? O que nós pregamos está acontecendo. Olha aí, ó, Jesus está voltando. Esse é o momento de você se alegrar e falar, olha, infelizmente ou felizmente, as coisas estão falando, tudo que a gente ouviu desde pequeno, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, agora você vê como nunca, que tudo aponta para isso. O ser humano está absurdamente perdido. E aí, como nós cristãos temos que nos portar a partir de agora. O que a gente precisa fazer, como agir e não desagradar a Deus. Porque aqui, nessa introdução, aqui nesse trecho final, essa pergunta, como agir e não desagradar a Deus, é uma chave importante para mim e para você. Nessa reta final, muitos vão ficar pelo caminho. A palavra diz isso, que no tempo final, muitos serão enganados por várias religiões, falsos profetas, a bagunça vai ser generalizada e muitos escândalos vão acontecer nas igrejas, infelizmente já está acontecendo, muita coisa triste, lamentável, que farão também que muitos vão apostatar da fé. Tem gente que fala, não vou acreditar mais não, e aí vai largar, outros vão ficar pelo caminho, outros vão não acreditar mais nem no Evangelho, nem em Deus, de tamanhas loucuras que vão acontecer. Então, o que a gente precisa fazer para a gente não entrar nessa massa? Para a gente não ir na massa de manobra, mas sim estar seguindo o bom pastor, que é Cristo. Não é o pastor Ney, é Cristo. Sigam a palavra e sigam a Cristo. Então, eu vou dar algumas orientações da parte de Deus para vocês agora. E eu peço que, se possível, você anote, ou pelo menos guarde na sua cabeça, porque você vai precisar dessas orientações. Primeira orientação de Deus para a tua vida, diante desse cenário, né, que remete para a volta de Jesus. E quando você vê aí os documentários, os noticiários, você vai lembrar dessa palavra. Você vai falar, bem que Deus me avisou naquele dia, porque a coisa está estranha. Eu acredito que vocês que estão antenados em tudo que acontece, estão vendo o que está acontecendo. Eu que gostava muito de jornal, para você ver, há anos que eu gostava de assistir jornal, e eu não consigo. Olha que eu estou acostumado. Eu não consigo. Às vezes eu vou botar lá em casa ou no carro, e quando a tela abre, já fala assim, uma criança foi espancada, não sei o que lá, violentada, blá, 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 blá. Agora o marido matou a mulher. É só coisa assim, Covid, morte, assassinato, sangue, é a realidade da vida. Então, o que a gente precisa fazer para não enlouquecer? Para não entrar numa depressão, para não ter e desenvolver a síndrome do pânico, porque o povo vai ficar doido com tudo que vai acontecer. A maldade vai imperar. Então, a primeira orientação do teu Deus para a tua vida, contida nesse texto que nós lemos aqui agora de Lucas 21. Observem os sinais. O que são sinais? Isso aqui você tem que aprender agora, em nome de Jesus. Você já me ouviu falar, eu vou precisar que traga mais água hoje, excepcionalmente, hein? Bom, o que são sinais? Sinais são dados sempre antes de alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver se vocês são bons de ler sinais. Se uma mulher está casada e depois de alguns meses, ou talvez depois de um ano, ela começa a ficar tonta toda hora, a vomitar com cheiro de perfume, ela começa a ficar mais irritada, ela começa a reclamar até da voz da pessoa da televisão, ela começa a ficar enjoada com tudo. O que esses sinais indicam? Gravidez. Verão, outono, primavera,
Todas essas estações, antes de cada uma, vêm os sinais. Outono, as folhas começam a cair. A primavera, as flores, começam a brotar. Tudo que Deus fez na face da terra dá sinal. Seu corpo dá sinal. Às vezes você está... se você... tem pessoas que, se ficarem acordadas até muito tarde, elas começam a passar mal, elas começam a perder a concentração. O corpo dá sinal. Tudo na vida dá sinal. A mulher, quando vai entrar no seu período, antes não vem alguns sinais, inchaço e tudo mais, tudo dá sinal. Seria injustiça de Deus se na volta de Jesus ele aparecesse. Já não basta que ele vai aparecer como um relâmpago, que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Assim é a vinda do Filho do Homem. Não tem um louvor desse? Ele já vai vir aparecendo de uma maneira repentina na aparição. Mas ele é tão perfeito que ele deixa sinais. Então a primeira palavra de Deus para a tua vida, que parece que é simples, mas para mim essa é uma das chaves mais importantes. Observem os sinais. Assim até com a amizade. Às vezes a gente tem alguns problemas com a amizade porque a gente não sabe observar os sinais. Você não sabe. Uma pessoa ela foi assaltada pelo simples fato que ela não observou os sinais. Ela viu um carro acompanhando o carro dela. Essa pessoa cortou, o carro cortou junto. Todas as manobras que essa pessoa fazia, o carro fazia. Depois ela entrou em um determinado lugar, o carro entrou atrás, mas a pessoa não entendeu os sinais e agiu normalmente, infelizmente foi abordado e foi assaltado. Sinais. Guarda isso no teu coração. Antes de todo acontecimento, tem sinais. Que Deus nesta noite nos ensine a ler sinais. Ninguém morre sem antes ser avisado. Até para a morte há sinais. Já reparou? A pessoa fala assim, ai meu Deus, fulano parecia que sabia que ia morrer. Ah, ela agiu assim, ele agiu assim. Por que isso? Porque na verdade a pessoa já teve sonho, a pessoa teve um sentimento de angústia. Quantas situações acontecem para que aquela pessoa seja de alguma forma avisada? Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda que é importante, mas o ser humano não está acostumado a observar sinais, porque o ser humano se distrai muito com a própria vida, que a coisa acontece e aí os crentes entram num desespero terrível. Quando, na verdade, a Bíblia, há 2000 anos atrás, já nos avisava a respeito dos eventos do fim. Então, a primeira coisa, a orientação é, observe os sinais. Escute, nós estamos no início das dores. Daqui para frente, as coisas tendem a se estreitar. A partir de agora, eu dei uma live sobre isso no culto de estudo da quarta-feira. Se você não viu, vai lá na página, dá uma olhada. Dia 2/2/2022, abriu-se um portal, como abriu em 1999 para 2000, abriu um portal. Quem é da geração até 70, né? 70, 80 e 90, sabe muito bem que até 1999 era uma outra geração. 2000 em diante, a coisa fez assim, 360, mudou muita coisa. Você antigamente podia ficar na rua, depois do ano 2000 já não dá mais para ficar na rua. Tudo mudou, mas a gente vai acompanhando o progresso e não fica atento aos sinais. Aí eu quero liberar uma chave para ir para a segunda orientação. Não temam os sinais, eles são para edificar a sua fé e dar chance àqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Então, toda vez que você vê alguma coisa acontecendo, catástrofes de água inundando cidades, você tem que falar assim, primeiro, eu vou botar minha barba de molho. E segundo, esses sinais não é para eu me apavorar, é para que aqueles que não conhecem a Cristo ou que rejeitam, tenham a oportunidade de, na dor, se voltar para Ele. Por que Deus está permitindo? Ele fala isso, é necessário que isso aconteça. Para quê? Aqueles que estão no mundão, que não estão nem aí para Deus, comecem a olhar e falar, eu preciso de Jesus, eu não quero morrer sem Deus e sem salvação. Então, para você que é cristão, você não tem que se preocupar com o que está acontecendo e se apavorar, para não ficar com síndrome do pânico. Você precisa observar os sinais. Quem observa os sinais não cai no buraco. Quem vê o fato antes, já fica alerta. Quem está entendendo, diga amém.
Então vamos para a segunda orientação. A primeira é: observem os sinais. Já já eu vou falar de alguns sinais agora nessa segunda orientação. Segunda orientação: não se distraia. Prepare-se. Pastor, o mundo vai acabar amanhã, Jesus vai voltar semana que vem? Não. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas é necessário que eu e você não se distraia. Ah, pastor, eu não me distraio não, eu estou ligado, pastor, estou no manto do mistério, eu sou crente. É mesmo? Vamos lá, algo que Deus me mostrou, eu tive trabalho de pesquisar para trazer para vocês. O diabo deseja, escute isso, que todos se distraiam e tem investido pesado nas massas. Quer que eu prove para você? Vamos lá. Algumas estratégias que ele está usando e talvez você não está percebendo. Ou o Espírito Santo está te dizendo, mas você está rejeitando os sinais. O que eu vou falar aqui agora não é uma palavra de condenação a quem faz uso disso, até porque todos nós fazemos uso do que eu vou falar aqui. Porém, eu tenho que te dizer que isso também está distraindo pessoas. Olha que interessante, algumas estratégias. Isso, não estou dizendo que isso é do diabo. O diabo não cria nada. O único criador é Deus. O diabo se aproveita de coisas e ele manobra, ele muda, ele cria pirataria, ele dá o jeito dele para contorcer o que já foi criado. O diabo não cria nada, ok? Então eu não estou dizendo que essas coisas que eu vou ler para você é do diabo. Não é isso. Mas convenhamos juntos como igreja que isso daqui está atrapalhando milhares de pessoas e você precisa pelo menos saber o que está diante de você. Então vamos lá. Nessa segunda orientação, não se distraia. Prepare-se. Algumas estratégias que o diabo está usando para distrair a massa. Olha a gama de coisas que ele está usando. Primeiro, Facebook. 130, só no Brasil, tá? 130 milhões de pessoas acessam o Facebook. Olha o que tem só no Facebook. Feed, que é o feed de notícia, o mural. Stories, lives, watch, que é a parte de vídeos, é aquela parte que quando você clica num vídeo, ela vai para uma outra aba e ali os vídeos sobem automaticamente, né? Você está assistindo um, já entra outro assim que acaba. É o watch, que é o vídeo do o Facebook. Anúncios, memes, fake news e marketplace, que é a lojinha do Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas inicialmente, fora a vida dos outros, fora as fotos dos outros, fora essas coisas, só o Facebook te oferece o feed, que é o mural, stories, lives, watch, anúncios, memes, fake news e marketplace. Dá para perder um bom tempo com isso, não dá? Tá bom não. O povo precisa de mais. Instagram. 95 milhões de pessoas usam 130 o Facebook e 95 milhões no Brasil usam o Instagram. O que tem no Instagram? O feed, né, que talvez tenha outro nome, aquele mural principal, os stories, IGTV, que é como se fosse a live lá do Instagram, os famosos Reels, aqueles vídeos rapidinhos, aquilo é viciante, irmão. Se deixar, tu fica o dia inteiro, vai um atrás do outro ali, ó. E Joquebed, e Joquebed. Eu vim descobrir que essa música não tem só o Joquebed, Moisés não vai morrer. Tem o choro do bebê também. Eu esqueci dessa parte poderosa da letra. Eu falei que era só o Joquebed, Moisés não vai morrer. O Joquebed, Moisés não vai morrer. O Joquebed, Moisés não vai morrer. Mas aí tem também essa parte poderosa que mudou a minha vida, que foi não sei o que lá, o choro do bebê. Que letra! Quem está aí, que está gravando aí na Spotify, está aí uma dica. Mas olha aqui, olha o que tem no Instagram. O feed, o story, IGTV, Reels, anúncios, filtros, InstaShop, que é a lojinha. É tempo à beça para você rodar lá. Tem também o Twitter. 16 milhões de pessoas utilizam o Twitter só no Brasil. O que tem no Twitter? Mensagens, notícias, imagens, fofocas, fake news, memes e muito mais. YouTube. 105 milhões de pessoas só no Brasil acessam essa plataforma. O que tem lá? Milhares e milhares e milhares de vídeos e informações para todos os gostos. Informações boas e informações ruins. Depois vem ele, o famoso TikTok.
Esse é só 7 milhões que encaram lá, né? 7 milhões de pessoas. Gravar ali, você grava vídeos rápidos com conteúdos que muitas vezes são questionáveis e faz com que as pessoas mudem a sua postura para gravar aqueles vídeos. Tá? Então, às vezes, a pessoa faz alguma coisa ali para gravar que nem é, o que ela vive, mas ela vai ali para, né, ganhar curtida e tudo mais. E, por último, o WhatsApp. 120 milhões de pessoas usam o WhatsApp no Brasil. O que tem no WhatsApp, pastor, para distrair a gente? Conversas, fofocas, disseminar fake news, vídeos, imagens e o status. Olha a gama de coisas que cada um desses oferece. O Facebook oferece tudo aquilo que eu falei. O Instagram, tudo aquilo. O Twitter, tudo aquilo. YouTube, misericórdia. TikTok, tudo isso. E o WhatsApp e tal. Faltou algum? Não, né? Acho que foi. Ou seja, imagine o tempo que é dispensado para isso. Então, a partir de agora, no Brasil são 42 milhões de evangélicos. Só no Facebook tem 120 mil pessoas. Será que tem crente lá? Nós estamos lá no Facebook. Então a gente tem que estar ligado e vigiar a respeito disso. Agora vai uma chave para você. Nos dias de Noé, o povo não ouviu a mensagem de Noé, porque estavam envolvidos com as coisas da terra. Tome muito cuidado. Nenhuma dessas ferramentas ou plataforma é pecado, não. É boa. Para ganhar dinheiro, melhor ainda. Agora, a questão é, cuidado para você não viver de rios em rios, que são aqueles vídeos, TikTok. Cuidado para você não se deixar levar. Quando você menos esperar, o noivo voltou e o seu azeite está lá embaixo. Quem entendeu, diga amém. Então, a segunda é, não se distraia, prepare-se. Você pode fazer uso de todas essas ferramentas, vai te ajudar se você principalmente trabalha com isso, ou então você faz uso para entretenimento, não há pecado nisso. Agora, você só não pode se distrair. E aí a quarta orientação de Deus para você essa aqui é forte: preserve os princípios e valores deixados por Cristo em sua palavra. Pastor, isso aí o senhor não precisa nem falar para a gente, só que tem um detalhe. As coisas estão acontecendo de um jeito que quando você menos espera, você está abrindo mão de princípios e valores sem perceber. Olha o que eu coloquei aqui. Eu vou falar desse assunto, falei das redes sociais, mas não estou atacando ninguém que faz uso. Porém, vou falar de uma outra ferramenta que o diabo tem usado, mas também não vou te impedir. Quem sou eu? Eu não estou na sua casa, eu não tenho autoridade sobre a sua casa para dizer o que você deve ou não fazer. Eu vou explanar a palavra de Deus e aquilo que Ele me mostrou. A decisão é sua. Então essa palavra não é uma palavra de condenação, é uma palavra de orientação. Orientação recebe quem quer. Quem entendeu, diga amém. Eu posso falar sobre isso aqui? Vocês não sabem, hein? Vou perder 3 membros, irmão. A começar pelo irmão Josias. O irmão Josias, você vai ver o que eu vou falar agora. É aquele negócio que ele fica 3 horas da manhã, está todo mundo na casa dormindo, e o Josias na frente da televisão, olhando quando eles viram debaixo do edredom. Eu já vi gente tão viciada, vou falar do Big Brother. Tão viciado em Big Brother, a gente foi para uma casa de praia. Quando chegou lá, aí eu de madrugada desci para beber água, a pessoa sentada em frente à televisão, 3 horas da manhã, o pessoal da casa, tudo dormindo, embaixo, dormindo. 3 horas da manhã o povo estava dormindo. E essa pessoa lá na casa de praia, olhando para a televisão com o povo dormindo. Olha isso. Josias é desses. Olha aqui, reality show, presta atenção. Por que eu só assisti a primeira, como se diz? Amém. O que diz Salmo 23? Versão, a primeira versão. Qual foi a primeira versão? Foi do Bambam? Edição. Foi do Bambam? Bambam foi o quê? Eu assisti aquele que era do boneco de ferro lá. É o Bambam, não é? Todo mundo é crente, graças a Deus, ninguém nem lembra do Bambam. Escute bem. Por que eu parei ali? Falei, isso não vai dar. Porque domingo é uma distração, né? Falei, poxa, cheguei em casa, assisti um Big Brother, aleluia, glória a Deus. Rolou não.
que Deus me mostrou? Você sabia que o Big Brother, ele representa, ele dá de bandeja para você e coloca dentro da sua casa os 7 pecados capitais. O que você luta a tua vida toda, você acaba tendo na sua sala de bandeja. Olha aqui, vê se não é. E até mais do que os 7, tá bom? Soberba, ganância, porque eles querem por qualquer preço aquele prêmio. Inveja, tem inveja no Big Brother? Vamos fazer aqui vamos ser sinceros diante de Deus? Eu vou dizer a palavra e você vai dizer se tem, você vai dizer sim, tá bom? Até eu sei que tem. Então não adianta dizer, eu nem sabia, pastor. Que bom que o senhor me falou, tá? Vamos lá então. Aqui, 7 pecados capitais. Eu vou dizer o nome, você vai dizer sim. Se tem, você diz que sim. Soberba, ganância, inveja, ira. Dá umas loucuras no povo lá, né? Quer até bater, brigar. Ira. Vamos lá. Luxúria, que está ligado à sensualidade. Tem ou não tem? Gula, tem ou não tem? O povo briga por causa de comida. Entra se abraçando e depois termina brigando. Preguiça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a preguiça são 7 pecados. Ok? Depois vem sexo, bebida, fofocas e adultério. É chinês ou japonês, é o Pyong, né? A mulher grávida, tal, ele lá aprontou, bababá, aquela coisa, né? Aí você pega e coloca aquilo dentro da sua casa e se distrai com aquilo. Pecados que afastam o cristão da graça de Deus. Muitos dos defeitos humanos são derivados de cada um desses 7 pecados. Tudo aquilo que o ser humano luta para abrir mão, você tem de bandeja no BBB. Então, a probabilidade de você, 2022, se livrar desses pecados, se porventura muitos deles estejam na sua vida ou na minha vida, vai ser muito mais difícil, porque ele está sendo alimentado por isso. O adultério já não é tão estranho, porque a gente está vendo ali aquilo acontecendo. Na cabeça de um homem, isso é muito sério. As mulheres não são tão afetadas com isso, mas a cabeça do homem é diferente. Ele começa a entender que aquilo ali não tem problema, até porque está sendo televisionado, todo mundo está assistindo e ninguém está condenando. Então, no inconsciente não há condenação para tal ato. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então vamos caminhar um pouquinho mais. Reality show é uma grande distração para os últimos tempos, além das redes sociais. A política. O que é a política hoje? É a arte de corromper o ser humano. O que tem na política hoje? Mentiras, ganância, roubos, assassinatos, leis contra a família e ideologias que são antibíblicas. E as pessoas se distraindo com a política. Se você é político, se você recebeu um chamado de Deus para estar lá, aí você tem que se envolver, você vai ter que tomar cuidado para guardar o seu coração. Agora, se você não tem chamado, não se envolva. Pesquise, faça o seu voto consciente, mas evite se envolver, para que você não se distraia. Eu perdi uma pessoa da minha família, pessoa que foi exemplo para mim, família um pouco mais distante, mas foi exemplo para mim no início da minha caminhada. Eu tinha essa pessoa como alguém muito espiritual, aprendi muita coisa, catei muita coisa, bebi muito daquela fonte. Passaram-se os anos, ela decidiu se envolver com política. Normalmente, vamos embora, todo mundo. Infelizmente, a política destruiu a vida dessa pessoa. Pastor, não foi a política, a pessoa que se destruiu. Tudo bem, a pessoa decidiu, mas o pontapé inicial foi estar lá no meio para viver aquilo que eu acabei de falar. Mentiras, ganância, roubos, assassinatos, porque eles fazem isso, né, para conseguir cargos, leis contra a família e ideologias antibíblicas. Uma pessoa que vai para lá, ela tem que ter um chamado de Deus. Senão é muito comum você ver uma pessoa ser corrompida pela política. E a outra coisa que distrai, filmes, desenhos e séries. Ah, pastor, eu não vou vir mais nessa igreja não, que o senhor está combatendo tudo que eu gosto, pastor. Ah, não mexe com as séries não, pastor. Sherlock Holmes não, por favor. Eu já disse isso. É entretenimento. Não há pecado em você assistir uma série, desde que ela não seja uma série que vai te corromper. Agora, preste muita atenção. A partir de agora, 2022, escute o que Deus está falando com você hoje, de maneira clara, simples e tranquila.
hospitais, escolas, igrejas, televisão se transformarão em portais. Eles vieram sendo preparados e agora eles se tornarão em portais. O que são portais? São aberturas que dão acesso de um mundo para outro mundo. Quer que eu prove para você? É difícil você encontrar um filme, um desenho ou uma série que não tenha sexo, drogas, violência, conceitos errados, bruxaria e demônios. Até desenho animado. Tem um desenho que eu estou querendo até assistir, para ver como é que é o negócio, que eu não posso falar de nada que eu não conheça. Encanto. É magia do início ao fim. Eu gosto de desenho, eu vejo como entretenimento, mas quem é cabeça fraca ou está com a alma aberta, como eu já ensinei a vocês, vai ser afetado por aquilo. No momento oportuno, vocês já observaram todos esses personagens de demônios que aparecem nesses filmes aí, todos eles. Olha, eu estava vendo Mulher Maravilha, sem ser o 1984, o outro, acho que o primeiro, né, com a Gal Gadot, que é aquela atriz israelense. Ela tem um diálogo no final, eu já peguei o final, apesar de já tinha visto, mas não observei. Dessa vez eu liguei exatamente onde tinha um diálogo entre ela, que é uma deusa, com o rapaz, o personagem lá, o vilão que lutou com ela, que era o próprio diabo. Eu estou para pegar esse diálogo e transcrever. Se você vê, o diabo ultimamente tem se revelado na televisão. Dito o que ele fala, o que ele faz, como ele vai agir, como ele contamina o ser humano, como ele rouba a alma do ser humano. Se você assistir alguns filmes, você vai ver ele se revelando. Até porque o diretor do filme, ele recebe inspiração espiritual para fazer aquilo. Ninguém pode fazer algo que não conheça. Eu não tenho como escrever um livro ou um filme sobre a vida marinha, porque eu não tenho conhecimento. A não ser que eu receba uma inspiração ou que eu vá lá e experimente a vida marinha. A mesma coisa são os filmes. Todos os filmes que você vê, esses personagens estranhos, demônios, sabe? Tudo isso são inspirações que eles recebem. Então, presta bem atenção. Olha que interessante. No diálogo da Mulher Maravilha com esse personagem, é o diabo falando sobre a humanidade. Ele diz para ela: a humanidade está perdida, a humanidade já é minha, vocês não prestam, vocês destroem um ao outro. Ele vai falando tudo que ele mesmo faz a humanidade fazer. Eu te aconselho que hoje ou amanhã você assista esse trecho final da batalha entre a Mulher Maravilha e esse personagem, que eu não peguei o nome, esse vilão, e veja o diálogo que ele tem com ela. É algo sobrenatural o que ele fala. Você vai sentir no teu coração, o Espírito Santo vai falar: é isso aí que o diabo está fazendo com a humanidade, e é isso que ele quer fazer, destruir a humanidade. Então os filmes, outra coisa, hein? Se a igreja não prega, se a igreja não fala, as pedras vão clamar. O cinema está falando mais da volta de Jesus do que as igrejas. Os desenhos estão falando mais do vilão, do Satanás, do que está sendo ensinado nas igrejas. Então é preciso que você fique atento. Pastor, é pecado ver filme? Não, mas você tem que ver, a partir de agora, com discernimento espiritual, você vai ver o diabo se revelando nesses filmes. Tem um filme, ele eu acho que é um pouco antigo, não é dessa leva moderna, mas chama-se Warcraft, o encontro de dois mundos. Gente, tem o portal, tem os demônios, tem o personagem que fica sugando a alma das pessoas, ele se alimenta da alma das pessoas. Você vê o diabo em todos os filmes que vocês assistiram na sua vida. Você já reparou que tem um desenho que uma menina usa uma roupinha vermelha com umas bolinhas pretas? Como é que é o nome? Ela é uma joaninha, eu acho, ela transforma. Não vou conseguir falar isso agora não, meu inglês, hoje eu não vou usar o meu inglês. Mas olha aqui, esse desenho é um rapaz, é um vilão, que ele vai lá e vê quando a pessoa está com raiva. Gente, eu estudo o mundo espiritual, é assim que o diabo trabalha. A pessoa está com raiva ou está chateada com alguém, ele vê ali uma brecha, ele vai lá e faz por telepatia, né, como exatamente os demônios trabalham, e ele vai lá e passa a influenciar aquela pessoa e potencializar o mal naquela pessoa, logo aquela pessoa se torna uma pessoa danosa para aqueles que estão ao redor. Ei, eu conheço essa história. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu não estou dizendo para você, não estou pregando contra desenho, não é nada disso. Eu só quero que você entenda que o mundo está se movendo, as coisas que estão... A rede social, gente, você pesquisa uma coisa aqui, ela te persegue para te oferecer aquilo todo o tempo que você pesquisou. Ou tu compra, ou tu compra.
Existe um robozinho que vai te perseguir, que vai fazer. E aí eu vou chegar num tempo aqui agora que vocês vão ficar com medo. Vou chegar aqui num pedaço, vocês vão ficar com medo. O robozinho te segue. Você vai no McDonald's, dependendo de onde você acessou, pergunta assim: o que você achou do McDonald's? Que bruxaria é essa? Algoritmo, perdão. Eles fazem, o ser humano vai, o código, eles fazem leitura, eles sabem quanto tempo, de acordo com o tempo que você fica no vídeo, eles traçam o seu perfil. O Google conhece mais de você do que você mesmo. E aí a gente vai chegar aqui. Então a quarta é o reality show, a política, filme e desenho. Quinta e última orientação bônus para a gente ir para a ceia. Só que esta última orientação, eu vou repetir aqui rapidamente só o título. Primeira orientação, qual foi? Observem. A segunda orientação, não se distraia, prepare-se. Terceira orientação, se apegue. Eu não dei a terceira, né? Já estou na pressão aqui. A terceira, perdão, se apegue à palavra. Ela está se cumprindo e é real e verdadeira. Escute, aumento da violência, amor esfriando, Mateus 24, 6. Aumento da ciência, da tecnologia, Daniel capítulo 12, versículo 4. Uma só moeda, cartões, bancos digitais, esqueci de trazer minha criptomoeda. Eu ia trazer uma criptomoeda para mostrar para vocês, mas tudo bem. Embora não seja física, né? Ela é digital, mas vamos lá, para você visualizar. Cartões, bancos digitais, criptomoeda, Apocalipse 13, 16. Um só sistema, controle mundial, código de barras, QR Code, Pix e outros que virão, Apocalipse 13, 17. Então você vê que se apegue à palavra, porque a palavra está se cumprindo. Pastor, você vai dizer para mim que Pix é do diabo? Não, Pix é uma bênção. Rapaz, não tem coisa melhor do que você não ter que ir no banco para fazer um depósito para alguém. É só tchum, 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 tchum. Ah, bênção. Vamos fazer um teste para ver como é que é tanta bênção? Faz um Pix aí para mim. Aleluia! Então não posso falar que é do diabo? Não pode aceitar, nenhum pastor vai falar, não pode aceitar no Pix que é do diabo, entendeu? Então não estou falando que é do diabo. Agora combina comigo aqui, a Bíblia diz que haverá um controle mundial da vida das pessoas. Você só vai conseguir escapar se você for para o meio do mato, sem celular, sem nenhum aparelho. Porque se você levar um aparelho, eles te localizam onde você estiver. Isso não é teoria de conspiração não, isso é Bíblia. Você vai fugir para os montes e eles vão te achar. Até porque vai entrar a internet 5G, já entrou, vai aperfeiçoar para 6G, e agora é por satélite. Então o satélite está em cima do mato, está lá no buraco, lá nos índios, vai estar lá. Escute isso. O Pix, o que é o Pix? É uma transação financeira que tem abençoado muitas vidas. Mas há uma intenção por trás disso. Vai chegar um tempo que tudo que você gastar e tudo que você comprar e for pago pelo Pix, o governo central, o Banco Central, vai saber. Eles estão só preparando. O controle vai ser absoluto. Todas as casas, hoje em dia, você chega na tua casa, dependendo do seu aparelho de ar-condicionado, lá da rua você já dá o comando, tudo agora é interligado dentro das casas. A Smart TV, você entra com o celular, o celular pergunta, quer jogar a imagem para a Smart TV? Eles se comunicam, sim ou não? Os aparelhos se comunicam dentro da sua casa. Então, um satélite facilmente vai captar todas as ondas que tem na sua casa. Então não adianta mais no IBGE você dizer, eu só tenho uma geladeira, porque as geladeiras também serão automatizadas, já são. Geladeira, fogão, tudo isso, aquele fogão de asa, lembra daquele fogão de asa? Irmã Marta leu, né, irmã Marta? Eita, Jesus, na minha casa tinha um amarelo, depois a gente ostentou, comprou um azul. Vermelho e azul, quem tinha era rico. O vermelho era top. Aí, olha só, hoje em dia aquele, como é que é o nome? Cooktop, não é isso? Agora tem um que é só o vidro, você vai lá e bota o negócio lá, o troço, olha isso. Isso tudo digital. Será um controle absoluto. Ai, pastor, o que é isso? A Bíblia já avisou isso. Então, escute bem. No 3 é isso, né? Passei para o 4, já falei do 4, vamos para o 5.
Quinta, e última orientação vai com bônus para você. Vamos lá? Pastor, e aí? O que eu faço? Escute bem. Existe agora uma moeda chamada, que na verdade é criptomoeda. Dentro das criptomoedas tem o Bitcoin, que é o mais famoso, que às vezes está 200 e poucos mil um Bitcoin, depois cai para 100 e por aí vai, é variável, né? E tem outros também, tem o Shiba, tem várias moedas digitais. A mais famosa é o Bitcoin e tem outras. Vai chegar um tempo que você não vai precisar usar mais dinheiro físico. Os bancos já são, na maioria, digitais. Em breve, os bancos físicos vão acabar. Todas as operações serão na palma da sua mão. Então, o mundo está virando num 360 que, se você não estiver ligado, mas não é para se apavorar. Pastor, o senhor está me apavorando. Não! Significa que a palavra de Deus está se cumprindo, significa que o Senhor quer que a gente esteja atento e que não se distraia com isso. E tome cuidado. E outra coisa, eu quero te dizer, no início, crente é uma coisa maravilhosa. Quando saiu o código de barra, os crentes ficaram doidos. É o Satanás, é o 666, que não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, eu não vou comprar mais nada. Vai no mercado para você ver se você consegue comprar alguma coisa que não tenha o código de barra. O Pix é do Satanás, eu não quero usar Pix. Hoje está recebendo dinheiro pelo Pix. Sabe por que isso? Tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. O que você precisa fazer? Ai, meu Deus, eu não quero, é o número da besta, é o de barra. Agora tem o QR Code, é do Satanás. Tem uma leitura lá que eu estou vendo a cara do Satanás no QR Code. Para com isso. Você só precisa entender que aconteça o que acontecer na terra, você precisa estar na videira, você precisa entender os sinais, você precisa ficar ligado. A Bíblia diz em Mateus 24, quando ver essas coisas, não vos assusteis, não fiquem apavorados, porque é necessário que tudo isso aconteça, para que o Filho do Homem venha. Então você que é cristão, a partir de hoje, não fica aterrorizado com a violência. Se a Bíblia te diz que a violência aumentaria, que o amor esfriaria, agora você, quando se relacionar com as pessoas, leia os sinais. Senão você vai sofrer a história que diz que o amor vai se esfriar. Então o que Deus está te dizendo nessa noite? É só você observar o sinal. Os sinais, é só você ficar ligado. É só você, faça uso do Facebook, faça uso do Instagram, faça uso do que você quiser. Mas não se perca, não se distraia e muito menos se embarace com as coisas desse mundo. Porque quando Cristo voltar, você vai estar de pé diante do Filho do Homem. Então, para a gente fechar, últimas orientações bônus. Primeiro, pastor, o que eu faço? Entregue sua vida a Jesus todos os dias. Você que ainda não aceitou, entregue a sua vida o mais rápido possível. Segundo, pare de brincar com o Evangelho de Cristo. Tema a Deus acima de todas as coisas. Depois, foque no seu compromisso com o teu Deus. Busque-o com todas as tuas forças. Às vezes você gasta horas e horas no Facebook, horas e horas. No celular tem um lugar que diz quanto tempo você ficou logado nessas redes. Você vai se assustar. Às vezes na igreja, passou 10 minutos e você já reclama. Então é necessário que você foque no seu compromisso com Deus. Busque-o com todas as suas forças. Depois, perdoe, libere todos aqueles que te feriram, assim você estará livre para amar. Deus me ensinou, me mostrou que a vida é como um rio. E quando alguém te machuca, por qualquer que seja o motivo, deixa essa pessoa, deixa o rio levar, libera essa pessoa. Porque aí você fica livre, você não fica angustiado, nem pesado com aquela pessoa nas costas, ou aquela pessoa, aquela situação, circunstância. Libere e deixa o rio levar. Você segue o seu caminho no rio e a pessoa, a situação, a circunstância vai embora também no rio. Seja livre em Cristo Jesus, não fique preso a nada, perdoe. Faça o bem, mantenha o reino de Deus na terra, invista na sua vida espiritual e na sua vida pessoal. Este ano é o ano do conhecimento, busque a palavra, busque o conhecimento social. Os cursos Vivas estão aí para você buscar mudar sua mente, mudar a sua vida, fazer o curso Mente Próspera, Mastermind, fazer consultoria para melhorar os teus negócios. É importante também que, se você quiser uma renda extra, nós vamos divulgar aí para você também se tornar um vendedor dos cursos e ganhar até R$3.000 só de comissão, que são excelentes
essas comissões. Então, assim, você precisa investir em você, você precisa investir na sua vida pessoal, na sua vida social, na sua vida espiritual. Para de investir em coisas que não te trarão retorno, e você vai ser levado, pelo amor de Deus, na massa de manobra. Às vezes a igreja está lotada, está cheio de gente, mas a grande maioria, infelizmente, é massa de manobra, que não está atentando para os sinais. A igreja está festejando, a igreja está rindo, está fazendo igual no tempo de Noé. É necessário agora, é tempo de reflexão, é tempo de autoavaliação, é tempo de botar a barba de molho. Ah, pastor, é para eu ficar com medo? Não, é só para você vigiar, a tua vida vai ficar melhor. Porque enquanto tiver todo mundo apavorado, você está centrado em quem é Deus na sua vida. E aí, para o final, não pare de sonhar. Não se baseie no sistema do mundo. Ah, está em crise e não sei o que, não tem dinheiro. Mas se baseie no sistema de Deus. Não para de sonhar não. Ah, pastor, então o mundo vai acabar. Não vai acabar nem amanhã nem semana que vem. Pode ter certeza disso. Tem muita coisa ainda para acontecer. Agora, se você olhar ao teu redor as coisas ruins, você para de sonhar. Ah, eu não sei quem vai ganhar as eleições, eu vou nem fazer um projeto que eu estou fazendo aqui não, que vai dar ruim. Não, não pare de sonhar. Faça o seu projeto, apresente ao Senhor. Deus continua sendo Deus. Não é governante que vai reger tua vida, é Deus. Continue sonhando, continue projetando. E por último, pregue o Evangelho de Cristo. Fale do que você tem visto e ouvido neste lugar. Ajude outras pessoas a conhecer a Jesus, que tanto tem te abençoado, tanto tem te feito crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Então continue a sua carreira, não pare. Você só tem que ficar ligado, só observar o que está e falar: Senhor, mantenha os meus olhos abertos. Eu não quero ser aquelas 5, estar no grupo das 5 noivas que estavam dormindo enquanto o noivo estava voltando. E eu concluo dizendo para a gente ceiar: vamos agora dar a celebração da ceia, para que neste momento você possa renovar a sua aliança com Deus, você possa fazer a sua conexão, a sua regeneração, a sua remissão de pecados e renovar a sua aliança com Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus.